A paz do Senhor, meus irmãos, seja muito bem-vindo a mais um estudo. Eu sou o Max e quero te guiar aqui para o próximo estudo, que são as 70 semanas de Daniel. Maravilha? Quero mostrar para vocês que a linha que nós adotamos é a linha de interpretação futurismo, tá? Seria interessante depois se vocês conseguissem ler a perícope de Daniel, que é de 9, de 20 a 27, tá bom? Entendendo a profecia mais estudada da Bíblia. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Vamos falar dessa profecia? Essa é a profecia mais estudada de toda a Bíblia, uma das mais estudadas, obviamente, porque dela trata o tempo final. Nós vamos tratar aqui praticamente a última semana de Daniel, porque Daniel faz uma profecia lá para o seu tempo, e inicia-se uma contagem de tempo, mas existe um hiato, né, que é um salto no tempo para a última semana. Então, assim, 69 semanas já foram cumpridas, falta a última semana. Eu vou mostrar que falta a última semana. Existem linhas escatológicas que divergem disso, eles acreditam que já se cumpriram as 70 semanas, e eu vou te mostrar o porquê nós acreditamos que não foi cumprida ainda a última semana, e que nós estamos nesse tempo de hiato, aguardando a última semana, que é o tempo do fim. Maravilha? Vamos ler aqui rapidinho. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fins aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. 25. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até ungido ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto ungido. Olha aqui, já estamos falando de Cristo aqui. E já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Aqui está falando da destruição de Jerusalém. E o fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações serão determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, agora já está mostrando o anticristo, e eu vou te mostrar isso numa timeline que nós temos aqui, um mapa mental. Então ele fará aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, aqui fala que ele vai calar a igreja, sobre a asa das abominações virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Daniel 9, de 24 a 27. Tá? Então, assim, a gente precisa entender primeiro como é que faz a contagem da semana. 70 semanas, onde cada dia da semana equivale a um ano. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, cada dia equivale a um ano. Tá? Então, ó, eu estou ensinando aqui, ó, exemplo, uma semana de 7 dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, cada dia aqui é igual a um ano, então uma semana é igual a 7 anos. Tá? Veja o exemplo, esse mesmo exemplo Deus dá lá em Levíticos, onde o Senhor ensina a contar o ano do jubileu, que era o ano 50. Ó, o jubileu é a contagem das semanas de anos. Semana de anos, onde deveria ser contada 7 vezes por 7 anos, olha só. Se uma semana de 7 dias equivale a 7 anos, logo 7 semanas, então, totalizam 49. Né? Então, 7 semanas... 7 dias de 7 anos, 7 vezes 7, 49. Então, obviamente que o outro ano seria o ano do jubileu. Então tá aqui, ó. Sendo assim, o ano seguinte era o ano do jubileu, o ano 50, onde se tocaria trombetas no dia da expiação e seria ano que se proclamaria a libertação. Mais referências aqui em Ezequiel, Gênesis e Números. Tá? Então aqui, o ano do jubileu já é uma referência do ano da libertação. Tá? Então Deus já ensina a contar os 7 dias, as semanas de 7 semanas, né, 7 dias, lá no jubileu. Veja que tudo isso aponta para Jesus e o arrebatamento da igreja. Tocam-se trombetas, arrebata-se a igreja, e essas coisas são o quê? Sombra do futuro. Porque se você ler aqui nesse versículo que nós acabamos de ler, ó, onde no ano do jubileu tocaria-se trombetas, né, no dia da expiação, e seria o ano que proclamaria a libertação. Mais referências está aqui. Então, assim, no fim das 70 semanas de Daniel, toca-se o que no Apocalipse? Trombetas. É o dia do quê? Da expiação. E é um dia de libertação. Finalmente a terra vai ficar livre do pecado, né, e do homem. Total da contagem das 70 semanas. Então, 70 semanas vezes 7 anos é igual a 490 anos. O primeiro período da contagem seria assim, ó, restauração de Jerusalém. O primeiro período de 7 semanas iniciaria a partir do decreto para restaurar Jerusalém que foi registrado por Esdras.
né? Então serão 7 semanas. 7 semanas igual a 7 dias de 7 semanas igual a 49 anos. Antes de virar a página aqui, eu queria fazer só uma observação. Eu coloquei aqui, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. João, em sua epístola, reconhece Jesus como o princípio, sendo a primícia de tudo. Sem ele, nada existiria. Por isso, toda palavra, todo sermão e todo estudo deve apontar para Jesus, ok? Virando a página aqui. O que eu queria mostrar para vocês? Nos outros estudos, eu dou um zoom na história, né? Como Deus, quando faz no Apocalipse, ele conta o Apocalipse dando um zoom, depois ele para e volta para contar a história. Então, o que eu gostaria de fazer aqui no estudo das 70 semanas? Eu queria abrir o zoom, fazer um zoom out, né, de longe, para você ter toda a visão do Apocalipse, e depois a gente dá um zoom em cada detalhe. Então, nesse mapa aqui, você vai ver aqui os cavalos, aqui tá vendo os cavaleiros do Apocalipse aqui? Eu já fiz um estudo sobre os cavaleiros do Apocalipse. Você vai ver, por exemplo, sobre a segunda vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja. Eu fiz um estudo só sobre o arrebatamento da igreja. Que mais aqui eu fiz estudo? Tô fazendo um estudo agora das 70 semanas, que é a timeline inteira. Eu fiz um estudo dos gafanhotos, que fala da guerra de Gog e Magog, né, a batalha do Armagedon. Ela se dá mais ou menos nesse período, os 3 anos e meio finais, na verdade, nos últimos anos aqui, né, os últimos dias dos 3 anos e meio finais, né. Então, assim, a gente tem vários estudos já, os gafanhotos, Gog e Magog, nós temos a Grande Tribulação, eu escrevi um PDF bacana sobre a Grande Tribulação, nós temos o arrebatamento da igreja, tem aqui os Cavaleiros do Apocalipse, e agora nós estamos dando um zoom out, mostrando de cima uma visão mais ampla, toda a timeline, né? Então vamos lá. Ó, o segundo período da chegada do ungido. Então assim, lá no versículo de Daniel, ele mostra, né, 3 períodos. Um, que é a reconstrução do templo, né? A reconstrução do templo lá no templo de Esdras. Depois ele mostra até a chegada e a morte do ungido, é o segundo tempo. E o terceiro tempo final, que é a última semana, vai restar para o final. Então, o segundo período, ó, a chegada do ungido, ó. Tá escrito bem lá assim, sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até a ungido ao príncipe 7 semanas e 62 semanas. Então, 62 semanas vezes 7 anos são igual a 434 anos. Não se apega aos valores, né? 7 vezes 7, não se apega a isso. A gente precisa se pegar que 2 contagens de tempo já foram feitas. Falta a última contagem de tempo, que é a última semana que restou para o final, tá? Ó, morte do ungido Jesus Cristo. Depois das 62 semanas, será morto o ungido. Lembra que nós lemos lá no começo? E já não estará. Ele já não estará mais na terra. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade santuário. Então aqui está falando do exército do general Tito, que veio em Roma, né, 70 depois de Cristo, e destruiu Jerusalém. E seu fim será num dilúvio, derreteu a cidade, porque não restou pedra sobre pedra, né? O fogo consumiu o templo inteiro e todas as cortinas e tudo que objetos de utensílios de ouro que ficaram lá derreteram. Depois eles foram lá com uma retinha e talhadeira e pedra para arrancar o ouro do meio das pedras. Por isso que Cristo falou que não restaria pedra sobre pedra. Depois, durante anos, foi retalhado todas as pedras do templo. Por isso que Cristo fala, esse templo vai ser destruído e não vai restar pedra sobre pedra. E fará cessar o sacrifício e oferta de manjares. Sobre as asas da abominação virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Tá bom? Então Daniel 9, de 24 a 27. O que eu queria mostrar aqui também é o seguinte, por que a gente acredita que não foi cumprido ainda as 70 semanas? O que acontece na volta de Jesus com o fim das 70 semanas? Precisa cessar a transgressão. E não cessou a transgressão ainda. Então tem uma corrente teológica que diz que as 70 semanas já foram cumpridas. Olha, transgressão é uma coisa normal que a gente que a gente está acostumado a ver no mundo, né? Dar fim aos pecados. O pecado continua por aí. Expiação das culpas também não. Trazer justiça. Quem acredita que a gente vive num mundo injusto hoje, né? Um mundo de tanta injustiça. Cumprir a profecia e ungir o Santíssimo, que é o Santo dos Santos. Então, nenhuma dessas atividades foram cumpridas ainda. Isso ficou para a última semana. É isso que eu queria mostrar para vocês, ó. Decreto para reconstrução, tá aqui no canto esquerdo. Reconstrução de Jerusalém de Esdras, são 7 semanas são determinadas, 49 anos. Depois mais 62 semanas até a vinda e a morte do ungido, né? Então tá aqui, ó, morte do ungido, Daniel 9, 26a. Depois 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. Então eu contei aqui, ó, 62 semanas. A vinda de Cristo, né? E depois a morte de Cristo. Ó, destruição da cidade do templo, Daniel profetiza. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário e o seu fim será num dilúvio. Tá? Determinado. Cristo ainda falou, né? Que Jerusalém seria destruída.
Desolações e guerras são determinadas até os dias do fim. Então, dali da morte de Cristo, da destruição do templo, né, de Jerusalém para frente, a gente só vê isso mesmo, guerra, desolações, né, são determinadas até o fim. Então eu coloco aqui que foram 69 semanas cumpridas até o momento, 483 anos, né? Até que a morte do ungido se cumprisse as 69 semanas. Depois restou uma semana para o fim, que é a última semana. A última semana se cumpre na grande tribulação. Né? Por isso que são 7 anos. 3 tempos e meios e 3 tempos e meios. 3 tempos e meios, provavelmente, é o acordo de paz, por isso que ele fará uma aliança com muitos, depois ele quebra esse acordo de paz, nós vemos isso em Apocalipse, nós vemos isso em Daniel também, né? E aí chega o grande dia do Senhor, ok? Aí eu coloco aqui para vocês o cavaleiro anticristo, que é a falsa paz, né? Quando a gente perceber que um líder mundial se levantou com uma ideologia e uma paz para o Oriente Médio, muito provavelmente, porque lá é o epicentro do mundo, dos conflitos mundiais, a gente pode começar a entender que nós temos aí realmente um anticristo em vista. As pessoas falam que o anticristo é o Papa, o anticristo é o Jared Kushner, agora até esqueci o nome, né? Eu tenho um artigo lá no nosso canal que fala assim, qual o seu anticristo favorito? Eu achei muito bacana, foi um artigo que eu vi também, do pastor Felipe, e achei muito bacana compartilhar lá. Então, assim, muito provavelmente o anticristo ele não vem da Europa, ele não vem da América do Norte. O anticristo, tudo indica que ele vem do Oriente Médio, tá? Naum fala ainda muita sentença contra Nínive, então acredita-se que o anticristo possa vir da antiga Babilônia, da atual capital Mossul, a capital do Iraque, que é Mossul, né? Que é a capital atual, se eu não me engano, é Bagdá. Então, vamos tomar cuidado com esse negócio de ficar elegendo um anticristo da vez, tá? É a marca da besta, é o anticristo. Vamos atentar às escrituras, que as escrituras são bem claras contra isso. Tem muita profecia contra Nimrod. E a gente percebe que ele é a boca arrogante que levanta contra o Senhor. Tá lá no meu estudo dos Cavaleiros do Apocalipse, também tá nos dos gafanhotos. Se você estudar, você praticamente vai bater o martelo da cidade certinha que vem o anticristo, tá? Eu não tô afirmando com todas as letras, porque só o Senhor mesmo sabe, mas as profecias apontam para lá. Então aqui eu mostro os cavaleiros, né, que foi um outro estudo que eu fiz. Eu falo dos juízes de Deus derramados sobre a terra e os homens, porque aí saem os gafanhotos do abismo e foi lhe dado ordem para não tocar nenhuma árvore, nem erva verde, nem todo aquele que tinha o selo do Senhor, né, a marca do Senhor. Eu conto aqui dos judeus e gentios tocando trombetas, né, e anunciando o tempo do fim. Então, é isso que eu gostaria de mostrar para vocês nesse estudo das 70 semanas. Dá uma lida naquela perícope de Daniel, que é bacana, tá? Tá aqui Daniel... Olha aqui, Daniel 9, do 20 ao 27. Aí, quando você fizer a contagem das semanas, vai ficar mais fácil de compreender, vai ficar mais fácil de compreender o primeiro período que foi estabelecido na reconstrução do templo, na época de Esdras. Você vai entender até a vinda de Cristo, a morte de Cristo, se cumpriu o segundo tempo, são 62 semanas, então 62 semanas mais 7 semanas que já passaram são 69, e ficou uma última semana que a gente chama de hiato, né? Por isso que eu falei que a nossa visão de interpretação desse estudo é futurista. Tá bom? A gente olha para o futuro, acreditamos que a grande tribulação está no futuro, não passou, Cristo não cumpriu, ainda não selou o Santo dos Santos, essa profecia das 70 semanas ainda não está cumprido. Amém? Eu agradeço de você ter ficado por aqui, esse é um vídeo mais curto mesmo para abençoar a sua vida, espero que você consiga imprimir esse PDF e compartilhar com as pessoas. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve aqui, assina o sininho para receber as notificações. Se você foi abençoado, abençoa a gente também se inscrevendo aqui no canal e enviando esse vídeo para outras pessoas, amém? Deus abençoe e até o próximo Papo com Deus.